Olá, boa noite. Boa noite, Jane Cleide. Boa noite, Minerva. Vamos esperar aqui mais uns instantes para se juntar mais uns corações conosco, né, gente? Falta alguns minutinhos aí. Boa noite, Minerva. Tudo bem? Estamos nós aí, cada um de nós recolhidos, né, gente? Mais unidos em um só coração. Boa noite, meu amigo Fábio. Tudo na paz, meu amigo? Vamos esperar alguns instantes para se juntar mais corações com a gente nessa noite tão bela, abençoada por Deus Pai, né? Graças a Deus, Minerva, graças a Deus. Hoje nós estamos aí fazendo de jus aos recursos tecnológicos, né? O que por tempos afastava as pessoas uma das outras, hoje aproxima, né, gente? Ah, muito obrigado, Minerva. Eu que agradeço. Boa noite, Fátima Souza. Que alegria, gente, estar aqui com vocês. Mais uma vez no GED, dessa vez à distância, mas com o coração bem marcado presencialmente, né, gente? Quero agradecer já, antes da gente iniciar, a pessoa de Jane Cleide, pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos à luz da doutrina espírita, né, gente? Boa noite, Nanete. Tudo bem, minha querida? Ah, obrigado, Fátima. Deus continue lhe abençoando sempre. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de aqui estarmos, né? São uma... Gente, com licença aqui antes da gente iniciar. O som tá fluindo, Fátima. Eu vou ajeitar aqui. Me confirme se o som melhorou agora, gente. Pronto, tranquilo. Esperar só mais um minutinho, gente, pra gente ver se conectam mais pessoas conosco nessa noite, para compartilhar juntinho aqui conosco, interagindo, né? A respeito do tema de hoje, com o tema parábola
da ovelha desgarrada, conosco em Eu Sou o Bom Pastor. Já melhorou, gente? Deve ser alguma conexão então com a internet. Boa noite, Rosana. Tudo bem, minha querida? Que alegria estarmos aqui reunidos, né? A Rosana Nanete, a Fátima. Que bom. Gente, vamos dar início à nossa palestra de hoje. Bem, gente, antes da gente fazer a nossa prece de abertura... Obrigado, Fátima. Antes da gente fazer a nossa prece de abertura, eu quero fazer apenas uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Olá, João, tudo bem, amigo? Obrigado, Rosana. Gente, a mensagem de hoje é intitulada Valores Espirituais. Todas as dificuldades ou facilidades que vivemos no presente resultam de um passado mal ou bem conduzido. Se no passado plantamos boas ou más sementes, o presente é o momento da colheita, seja qual tenha sido a semeadura. A maior causa dos sofrimentos da humanidade é a falta de busca dos valores espirituais, que são os bens eternos, os quais realmente levaremos conosco quando de retorno à pátria espiritual. São os bens espirituais que nos proporcionam felicidade plena, que nos dão a liberdade e o alívio de uma circunstância e de uma consciência tranquila. É o único e verdadeiro tesouro que eleva nossa alma, que nos aproxima de Deus. É a maior riqueza que nós, em espírito, podemos ter. A mensagem de hoje vem nos convidar a que a gente valorize os verdadeiros valores, os valores espirituais. Porque quando chegamos, não trazemos nada de material. E quando retornarmos, também não levaremos. Apenas será valorizado o bem que praticarmos, o mal que praticarmos e o bem que deixamos de fazer. Então vamos melhorar os nossos valores aprendendo a reconhecer os nossos defeitos, a nos melhorarmos enquanto pessoas, enquanto espíritos. E os convites de sermos pessoas, espíritos cada vez melhores, nos conhecendo intimamente, vem todos os dias, através de uma reforma íntima, através de uma reforma moral, como o convite do Espiritismo a cada um de nós, todos os dias das nossas vidas, para que a gente aprenda os verdadeiros valores. Boa noite, meu amigo Geraldo, a Daniela, que alegria, né, estarmos aqui. Gente, nesse exato momento, eu convido a cada um de vós que estão nos acompanhando a fechar os olhos, a elevar o nosso pensamento ao alto, para que juntos possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Divino e amado Mestre Jesus, pedimos, Senhor, nesta noite,
toda a tua intuição, para que juntos, em pensamento e em coração, possamos estudar essa doutrina, estudar o vosso santo Evangelho, Mestre Jesus, que nos conduzem ao nosso Deus Criador. Senhor, derrama, Senhor, a tua chuva de bênçãos a cada um de nós, as nossas famílias. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, nos meios das ruas, com fome, com sede, doentes, Senhor. Olha, Senhor, por todos os enfermos dessa provação coletiva que todo o globo terrestre passa. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos da saúde que combatem em linha de frente a essa doença que assola o meio-dia e a noite, dando ao Senhor sempre forças e saúde para continuar a fazer as boas obras, a salvar a vida de todos os espíritos encarnados que aqui se encontram, diminuindo as dores, sarando o corpo físico. Olha, Senhor, por cada um de nós que estamos enfermos, seja em corpo, seja em espírito, seja em mente, em psicológico. Coloca, Senhor, sobre cada um de nós os teus bálsamos de luz, a tua misericórdia. Nesta noite, Senhor, abre os nossos pensamentos para que possamos aprender e que possamos, ainda assim, colocar em prática o vosso santo Evangelho. Que assim seja, Senhor. Boa noite, Isa. Gente, mais uma vez eu quero aqui agradecer o convite de estarmos todos reunidos aqui pela transmissão do GED. Agradeço o convite mais uma vez. E na noite de hoje trago o tema Eu Sou o Bom Pastor. Nos campos da Palestina, na região em que Jesus nascera, Jesus nos narra que lá houvera um proprietário de muitas ovelhas. Ele mesmo era o pastor dessas ovelhas, pois ele as apacentava. Ele as levava para os bons pastos, pastos grandes, cheios, repletos. Ele levava essas ovelhas. Ao todo, esse pastor tinha 100 ovelhas e cuidava cada uma delas, conhecia intimamente elas e chamava cada uma pelo nome. Olha o cuidado que esse pastor tinha. Levava elas para o grande pasto, seguro, levava elas para fontes de águas limpas e cristalinas. Ele mesmo as pastoreava e era fiel, sempre as protegia, sempre as conduzia. Ele ia na frente e as ovelhas a seguiam, pois conheciam a sua voz e o reconheciam como um pastor. Um dia, uma ovelha quis fugir. O que passara pela cabeça daquela pequena ovelha que queria se afastar daquele homem tão bom, de suas 99 irmãs que compartilhavam daquela alegria? E a ovelha resolveu fugir. Talvez aquela ovelha que quis ir embora, ela só pensou em encontrar talvez um pasto muito maior, muito mais rico, mais fontes de águas cristalinas, e em momento nenhum pensou no perigo. Em momento nenhum ela pensou que um lobo podia espreitar, uma hiena esperasse a noite chegar para querer caçá-la, para querer devorá-la. Ela só pensou possivelmente em um bem maior e para si mesma. E ela resolveu fugir. De mansinho, sem que suas irmãs vissem, ela se afastou e fugiu. Aquele pastor sentira falta da sua ovelha, mas conduziu as 99 ovelhas para o aprisco.
Na manhã seguinte, ele contou as suas ovelhas e viu que tinha 99 ovelhas. Realmente faltara uma ovelha. Se fosse uma pessoa qualquer, ele, como a gente costuma dizer no popular, ele deixaria a ovelha para lá, pois ele tinha 100 e perdera só uma. Ele ainda tinha 99 ovelhas. Ele poderia simplesmente cuidar daquelas 99 e a que se perdeu que ficasse para lá. Só que ele era um bom pastor. Ele deixou em segurança as 99 ovelhas no redil e foi buscar aquela ovelha que tinha se perdido. Ele caminhou por um dia todo, subiu montes, subiu serras, desceu vales, passou por fontes de água, até que no dia seguinte, encostado numa colina, ele viu de longe a sua ovelha, e aquela ovelha também. Que alegria aquele pastor sentiu ao ver a sua ovelha ainda com vida. E que alegria aquela pequena ovelha sentira ao ver aquele pastor que foi buscá-la. A ovelha já estava toda machucada, com fome, com sede, com as patas todas feridas, cheias de espinhos, cansada, exausta, já deitada sem forças. Aquele pastor chegou, acalentou sua ovelha, tirou os espinhos dos seus pés, lavou suas feridas com água, deu água para ela, colocou sua ovelha nos braços e disse: vamos para junto das suas irmãs. E levou de volta a sua ovelha perdida para o redil com as outras 99. Ao colocar a sua ovelha em segurança e tratar dela, ele chamou os seus vizinhos e disse: alegrai-vos. Eu tinha perdido uma ovelha e a encontrei. Minha ovelha estava perdida e foi achada. Vamos comemorar. Venham comigo comemorar. Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Jesus termina dizendo essa parábola da ovelha desgarrada, dizendo que mas mais alegria tem o céu quando encontra uma ovelha perdida do que 99 que se mantinham em segurança. Por que o mestre dissera isso? Porque as 99 já tinham vida plena, mas uma estava desiludida. Uma caía na erraticidade e encontrou a verdade, reconhecera o seu erro e se arrependeu. E isso é motivo de alegria. Jesus, quando narrou essa história, ele narrou 3 vezes. Só que cada uma das vezes de uma forma diferente. Uma vez com a ovelha desgarrada, e mostrou que o bom pastor sentia alegria ao recolher a sua ovelha perdida. Da segunda forma, ele trocou a simbologia da ovelha pelo denário, pela moeda, pela dona de casa que perdera um denário e a procurou até encontrar. Depois ele contou novamente a mesma história de uma forma diferente e narrou para nós a parábola do filho pródigo, que também tinha tudo, mas que se aventurara no mundo, querendo encontrar muito mais prazeres, e quando retorna sem nada, ferido, o pai o abraça, o cheira, coloca um anel em seu dedo, roupas e diz: alegrai-vos, pois o meu filho que estava morto agora vive. O meu filho que estava perdido foi encontrado. Perceba que Jesus nos narra a história da ovelha desgarrada de 3 formas distintas. Mas por que ele fizera isso? Olha o que o Evangelho de João nos traz no capítulo 10, versículo de 1 a 14. Eu asseguro a vocês
que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir por fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele. Porque não conhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, ou seja, o falso pastor, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, ele as abandona e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha que passagem linda Jesus nos narra no Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 14. Jesus vem nos dizer várias coisas. A primeira, eu sou o bom pastor. Ele acabara de narrar a passagem da ovelha que se perdeu. Ele estava dizendo que ele vai a suas ovelhas, porque ele é o bom pastor e as ovelhas conhecem a sua voz e as seguem. As ovelhas não escutam os profetas, ou seja, os maus pastores. Jesus os chama nessa passagem de assalariados. São aqueles falsos profetas, aqueles falsos missionários, aqueles falsos oradores que falam do Evangelho, mas que são interessados unicamente em dinheiro. Por isso que Jesus usa o termo assalariado. Estes, quando veem o lobo, fogem com medo e deixam suas ovelhas para trás. Porque só se importa consigo, é egoísta. Por isso assalariado. E Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele disse, eu fico até o fim. Eu fico convosco até que todos os problemas se acabem, até que o mal desapareça. Eu ficarei com você. Eu sou o bom pastor. Se você está em necessidade, eu deixarei as 99 ovelhas no redil, a salvo, e vou atrás de você que está enfermo. É isso que o mestre nos narra nessa passagem de João. E ele diz, o ladrão vem para roubar e saltear. Ele entra por trás. Ele não entra pela porteira. Por que ele entra por trás? Porque as ovelhas vão reconhecê-los que aquela pessoa não é o bom pastor. E por saber que as ovelhas o reconhecerão, não sendo o seu pastor, vai na surdina, salta as porteiras, as cercas e rouba as ovelhas. Eu não sei se você já prestou atenção, mas muitas vezes as situações difíceis de nossa vida
Elas vêm quando nós estamos com as defesas baixas, geralmente à noite. Quando as pessoas encostam a cabeça no travesseiro, vêm aqueles pensamentos não bons. Vêm aquelas situações difíceis que nos tiram o sono, que nos tiram a paz, que vão nos deixando mais sensíveis, mais frágeis, com pensamentos ruins na cabeça. Quem está se aproximando de nós nessas horas para que a gente fique baixo? É o mestre? É o nosso bom pastor? Não. São os salteadores. Eles que vêm no silêncio da noite apenas para roubar, apenas para desviar as ovelhas. E fazem isso para quê? Para que a gente se perca. Vieram roubar do redil do bom pastor as suas ovelhas. Perceba que o ladrão sempre vem quando o pastor não está. As situações difíceis, esses pensamentos não bons, sempre vêm quando nós estamos sozinhos. Nunca quando nós estamos em companhia dentro de um centro, procurando ajuda ou ajudando. Sempre vem quando estamos sozinhos, são os ladrões, que querem roubar as ovelhas do bom pastor. Mas quando muito atentam, a gente reconhece e diz: não és o meu pastor. Eu não o reconheço. Não ouvirei a sua voz. E ficarei aqui no redil seguro. Afasta-te de mim, Satanás. Não és o meu pastor. E o ladrão foge. Porque não conseguira o seu objetivo. À luz da doutrina espírita, sabemos que esses são os irmãos desencarnados que tentam roubar nossas energias e colocar pensamentos não bons. E na mesma hora que nós interrompemos essa frequência baixa, eles param de nos atentar, porque nós já estamos em uma outra frequência e esses vão embora. É o nosso pensamento dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Quantas vezes nós, enquanto ovelhas, estamos no nosso redil pleno, próspero, com pasto em abundância, com águas vivas e cristalinas. Mas nós abrimos mão de tudo isso na esperança de encontrarmos coisas maiores ainda. Ou seja, a ganância, o interesse. E abandonamos tudo que temos. Ou seja, somos a ovelha que decidiu fugir. E nós nos afastamos das coisas que nós tínhamos como bom e que jamais nos fizeram mal. Quantas vezes nós abrimos mão de estarmos em momentos bons em família, com nossa família, com nossos amigos, em uma cidade que nós aprendemos a gostar, em um emprego que nós estamos satisfeitos, deixamos de estar naquele centro espírita que gostamos, ou no templo religioso em que frequentamos, independente da religião, mas nós nos afastamos na esperança de termos coisas a mais, bens materiais. De dizer: vou começar a trabalhar mais, vou ter que pegar o turno da noite. Mas é só uma vez. Depois é a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Quando der fé, pegou a semana toda, e fazem meses que a gente não frequenta o nosso centro, porque já chegamos tão cansados, que diz: depois eu vou, em um outro dia eu vou, em uma outra oportunidade eu irei. O tempo passa e nós começamos a sentir aquele peso, a nossa consciência pesada, o corpo baixo, o nível de estresse altíssimo. A gente é justamente a ovelha que tinha tudo e disse: talvez eu tenha mais. Talvez eu consiga muito mais se eu abrir mão de tudo que eu tenho, na esperança de possuir mais bens terrenos. Boa noite, Fátima, Luísa, Fatinha. Quantas vezes passamos por isso? No interesse de termos mais bens materiais, deixamos
todas as nossas riquezas e valores para termos mais bens materiais. Somos a ovelha desgarrada. Nós sabíamos do bom caminho e nos afastamos. Estávamos na nossa igreja, no nosso templo religioso, no nosso centro espírita, onde a gente se sentia tão bem, dormíamos em paz, mas simplesmente nos afastamos na esperança de termos mais bens materiais. E aí o que acontece? Nossos pés se enchem de espinhos. Nossa boca seca, nossa fome aumenta e a gente pensa que chegou o fim. E é nessa hora que Jesus nos aparece e diz: encontrei você, minha ovelha, alegrai-vos. Eu vou cuidar de suas feridas e vou levar você para junto de suas irmãs. Alegra-se. Você volta a ter a sua vida plena. Vamos, vem comigo. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E não importa onde você estiver, eu vou buscar. Quantas vezes Jesus já nos buscou? Porque se nós procuramos Ele, muito mais Ele vem até nós. Muitas vezes Ele usa os emissários para ir atrás de nós. Quando a gente é criança, eu não sei se vocês já pararam para pensar. Quando nós somos crianças e nós começamos a chorar, a gente abre logo, como dizemos no popular, abrimos logo o berreiro. E choramos e bem alto, que é para todo mundo ver que nós estamos chorando, para dizer que alguma coisa está nos incomodando e nós queremos que alguém faça algo para que aquela dor passe, para que aquele momento ruim passe e eu volte a ficar bem. Quando a gente cresce, a gente não chora mais assim. Quando a gente cresce, a gente começa a chorar em silêncio para não ser visto, para ninguém ver que nós estamos em uma situação difícil. A gente meio que se esconde das pessoas e fala unicamente com Deus. Nos recolhemos em nosso quarto, em nossa cama, em nossa rede, em nossos aposentos. Pedimos, choramos, pedindo alguma providência, sendo aquela ovelha ferida. Quando não temos nem sequer a privacidade de estarmos só por dividir o quarto com algum amigo, um colega, o marido, a esposa, ou o irmão, o primo, alguém da família. Muitas vezes as pessoas se trancam no próprio banheiro e enquanto tomam banho choram, escondidas em silêncio. Quando saem, botam a máscara do eu estou bem e vivem. E nós estamos ali pedindo socorro na providência divina. Nessa mesma hora, Deus coloca um de seus emissários. É como se você pegasse a parábola da ovelha desgarrada e mudasse ela quase no final. Como assim? Eu não entendi. Sabe? Quando Jesus aparecera pelas últimas vezes aos seus discípulos, antes de se recolher à pátria espiritual, estavam muitos reunidos, seus discípulos, alguns amigos, e Jesus ele aparece para Pedro e diz 3 perguntas a Pedro. Olhe que Pedro, quem conhece a história, quem já leu, sabe que Pedro era aquela pedra bruta. Ele era tão bruto que Jesus dizia: Pedro, tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração de teu irmão. Olhe como ele era bruto. Jesus ainda falava por parábolas, mas Pedro mudou muito. Desde que quando conheceu Jesus e principalmente depois de ver Jesus ressuscitado, ele acreditou em tudo que Jesus fazia, pregava, ensinava, e ele também pregava o ensinamento, o evangelho do Cristo. Ele já era um bom pastor. Então, em uma das suas últimas aparições, Jesus chegara a Pedro e fizera 3 perguntas. E disse: primeira pergunta:
Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, mestre, eu te amo. E Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. E Jesus fez a segunda pergunta a Pedro. E a segunda pergunta foi, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, mestre, eu te amo. E Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. A terceira pergunta que Jesus fizera a Pedro foi, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, mestre, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Olhe que pastor bom era o mestre, pois até quando ele estava para ir, ele deixou um outro bom pastor a cuidar de suas ovelhas. E ele faz a mesma coisa. Quando nós estamos afastados, quando nós somos aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha passando pelo sofrimento, aquela quantidade de vezes que oramos, pedimos e não somos atendidos, não da forma que nós queremos. Ou não na hora que queremos, nós pensamos que fomos abandonados, que nós fomos esquecidos, que a espiritualidade de Deus não nos encontra, que Deus esqueceu de nós. Chegamos até a dizer, Deus, se tu estás a me ouvir, por favor, ampara-me, socorre-me. Faz uma providência, Senhor, porque está doendo, eu não suporto mais. É nessa hora que Jesus manda um de seus emissários. É como se você mudasse o final ali da parábola e Jesus dissesse assim, o bom pastor da parábola, ele dissesse assim, chama um vizinho e diz, eu tenho que cuidar aqui dessas 99 ovelhas, mas uma ovelha minha se perdeu lá em tal região. Você procura ela para mim e traz ela de volta? E quando chega lá, diz que foi em meu nome, para que ela não pense que você é um salteador ou um assalariado. Diga que fui eu quem te enviei e traz a minha ovelha de volta. E o bom vizinho diz, eu vou. Vai buscar a ovelha e traz. E diz, eu vim em nome de fulano. E eu vim trazer você. Eu vim cuidar de você e vim levar você de volta para ele. É porque ele está reparando as 99 ovelhas e pediu para eu vir buscar você. Ou seja, Jesus chega para os seus missionários e diz, Pedro, apacenta minhas ovelhas. É nessa hora que chega um missionário para nós e diz assim, você está bem? A pessoa na hora tira a máscara do eu estou bem e diz, eu não estou não. Eu não estou bem, eu estou passando por isso, está acontecendo isso. E aquela pessoa diz palavras que é a verdadeira boca de Deus agindo sobre aquela pessoa. Ela diz exatamente tudo aquilo que a gente está precisando ouvir para nos consolarmos. As palavras mais simples se tornam verdadeiros bálsamos de luz em nossa vida. E a gente vai tirando aquelas energias negativas e nos tornando uma nova criatura. E aquela pessoa diz, vamos à casa do Senhor, vamos ao centro espírita, vamos à igreja. Foi o missionário, foi Pedro que foi apacentar as ovelhas. Foi porque Jesus disse, vai lá buscar minhas ovelhas e diga que veio em meu nome, que é para ela saber que você não é um assalariado. Aí nós chegamos e dizemos, vamos à casa de Jesus? Vamos. O mestre lhe espera. Você vai se sentir uma outra pessoa quando você for ao centro, quando você for à igreja. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Saia dessas energias baixas. Deus te quer sorrindo. Vamos. É como o mestre colocando a gente no colo e dizendo, eu agora vou cuidar de você. Você agora está com as outras 99. Você agora vai voltar ao redil. Eu estou convosco e eu sempre estarei. Então eu pergunto, quantas vezes nós somos essa ovelha? Quantas vezes fomos
Eu não sei. Quantas vezes seremos? Tomara que nenhuma mais. Mas se necessário for, Jesus irá buscar, porque Ele é o bom pastor e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vai buscar e diz: alegra-te porque eu cheguei. E quando voltar convosco, Ele vai chamar os vizinhos e vai dizer: alegrai-vos, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Não importa quantas vezes nós fomos essa ovelha desgarrada. Mas sabe o que vai importar? Vai importar todas as vezes que nós fomos o Pedro que foi apacentar aquelas ovelhas. As vezes que nós somos os verdadeiros missionários do Cristo e que nós saímos em missão do Cristo. Porque Cristo disse aos seus discípulos: ide e apacentai as minhas ovelhas. Ele disse aos seus emissários, e hoje nós, enquanto encarnado, somos os emissários do Cristo. E Jesus olha para nós como bons pastores e não como assalariados e diz: apacenta as minhas ovelhas. Chega lá onde aquela ovelha está em sofrimento, está em desespero, e apacenta as minhas ovelhas. Nessa situação que nós nos deparamos nos dias de hoje, com a pandemia solta, onde as pessoas estão com o nível de estresse altíssimo, onde as pessoas correm perigo de perder o seu emprego caso ainda não tenham perdido, onde os chefes de empresas, de mercados estão coçando a cabeça para manter os seus funcionários, para que os pais estão tentando ainda juntar seu dinheiro para pagar a escola do seu filho, para ele continuar estudando, lidando com uma situação nova, as pessoas estão em situações desconfortáveis por enquanto, porque saíram da zona de conforto. Nunca se precisou tanto de palavras boas e de obreiros, onde o mestre diz: apacenta as minhas ovelhas. Então nós, enquanto missionários do Cristo, vamos apacentar as ovelhas do Cristo. Vamos atrás daquelas ovelhas que estão com espinhos nos pés, tirar os espinhos, passar as águas, curar, colocar no ombro e dizer: vamos ao redil do Senhor. Ele vos espera. Vamos para junto das outras 99 ovelhas. Vamos ficar com Cristo. E ainda dizer: alegrai-vos, pois eu encontrei a ovelha que estava perdida. João, ele ainda nos traz uma outra passagem, no capítulo 10, no versículo 16. E Jesus diz: tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando lemos essa passagem do Evangelho, nós podemos interpretá-la de várias formas. Quando nós olhamos apenas aqui no nosso globo, unicamente para a Terra, independendo da filosofia religiosa que você acredita, ou seja, da sua religião, nós podemos perceber em uma visão, em uma certa óptica, que quando Jesus disse: eu tenho ovelhas de outro redil, podemos dizer é de religião A, de religião B, de religião C, mas é todas um bom pastor. Sim, posso interpretar por essa óptica. Mas à luz da doutrina espírita, sabemos que existem a pluralidade dos mundos habitados e que o Mestre Jesus é um Espírito perfeito e que ele é o governador espiritual do planeta Terra, e existem muitos outros planetas com vida, com espíritos mais adiantados e menos adiantados do que nós. E todos estão se juntando ao redil do Cristo. E que o Jesus vai buscá-los em diferentes pátrias. Jesus vai atrás de cada uma e junta, dizendo: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu vou buscar todas.
E ele vai. E aqui conosco, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Por ora eu me vou, mas eu voltarei. Tenho outras ovelhas de outro redil. Não conheces ainda, mas haverá um só rebanho e um só pastor. Nosso planeta passa por uma transformação que exige de nós uma nova postura, uma nova conduta, uma nova evolução de nós mesmos e de toda a humanidade. Quando passarmos pela transição planetária que está para ocorrer, que já está ocorrendo desde um bom tempo, e nós entrarmos definitivamente em um planeta de regeneração, os espíritos mais atrasados serão conduzidos a planetas de igual hierarquia à sua condição espiritual, e outros espíritos chegarão de igual hierarquia espiritual à condição planetária que nos encontramos, um planeta de regeneração. Então outras ovelhas também chegarão a esse redil, e haverá um só rebanho, e haverá um só pastor, todos juntos em nome do Cristo, pois reconhecemos a sua voz e o seguimos. E quem entra na vida do Cristo, ele é a porta. Entraremos e sairemos, e teremos vida em abundância, grandes pastos, águas cristalinas. Tomemos muito cuidado para que a gente não seja a ovelha desgarrada no interesse material, como na leitura inicial de hoje, para que a gente aprenda os valores espirituais, os que verdadeiramente importam. Tomemos cuidado com os salteadores, principalmente as pessoas que se encontram geralmente na adolescência e na juventude, onde existem muitos convites mundanos para prazeres efêmeros e passageiros, e que em momentos de fraqueza nós aceitamos. Tome muito cuidado com os assaltantes. Não venham em nome do bom pastor, por isso não dizem o nome dele. Porque quando dizem, abrem a boca e diz: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Cristo. É por isso que muitas vezes em certos locais, para os adolescentes e jovens que estão nos acompanhando, aparecem aqueles convites indevidos de entorpecentes lícitos e ilícitos. Percebam que sempre chegam por trás. Ou seja, os salteadores sempre pulam a cerca. Não vêm pela porta da frente. Não venham em nome do Cristo. Não reconheça essa voz. Não siga. Não se desgarre. Mas se por acaso já está assim, não se desespere. Porque o nosso Mestre Jesus, ele não abandona nenhuma de suas ovelhas, e ele vai lhe buscar. Se você está com situações financeiras, com problemas familiares, de relacionamentos, profissionais, não dorme à noite, entristece-se, recolhe-se, as noites são cada vez mais difíceis, está tudo pesado, repetimos orações e orações de pedido de socorro para Deus e pela espiritualidade, não te desanimes. Porque Jesus disse: das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma delas será perdida, porque eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele vai deixar as 99 no redil e vai atrás de você. E se por acaso ele não chegar, é porque chegou Pedro e ele veio apacentar as ovelhas do Cristo, incluindo você. Então sejamos nós também verdadeiros missionários e enviados do Cristo, para que possamos apacentar as ovelhas que o nosso Pai também nos confiou, pois somos todos irmãos e a todos devemos apresentar o amor do Cristo e dizer: vamos à casa do Senhor. Para finalizar as reflexões da noite, eu trago uma mensagem de o Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo João, e Emmanuel, ele nos diz assim: o título da mensagem é
Que ovelhas somos? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantida a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram, classificam a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo, sem confundir-lhe a presença. Na imagem temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis. Sopesa o valor de todas, seguindo as peculiaridades e tendências de cada uma. E de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entende-lhe os ensinamentos e admoestações, reverenciam a experiência do amor, confiam serenamente em sua misericórdia, esposam-lhe as ideias e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-os nos quadros da vida por intermédio do Pai excelso. Desse modo, cabe-nos atender o chamamento do Mestre, melhorando as condições de vida no mundo, com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos: que ovelha nós somos? E como semelhante pergunta, buscaremos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humanidade conferir-nos-á sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. São as considerações de Emmanuel dessa passagem de João. Então, que ovelhas somos? A desgarrada que está no redil? Que sejamos a que segue a voz do Mestre, para que um dia o Mestre chegue para nós como chegará Pedro e diga: apacenta as minhas ovelhas. Para que sejamos um só rebanho, dizendo o nome do pastor verdadeiro, para que todos conheçam o verdadeiro pastor em um só rebanho. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente aqui conosco. Aurino, meu amigo, boa noite. Boa noite, meu amigo. A Fátima, a Lucinha, o Jorge, a Caroline, a Fátima, a Edilma, tudo bem, minha querida? A Jane Cleides, a Carmen, a Daurivane. Obrigado, pessoal, por estarem aqui conosco. Eu quero pedir a vocês que, mais uma vez, vamos apacentar mais ainda os nossos pensamentos, asserenando ainda mais um pouquinho os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto mais uma vez. E juntos, em pensamento, juntos em coração, possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade de aqui estarmos, de aqui servirmos, de aqui estarmos aprendendo os ensinamentos benditos através do nosso Mestre Jesus, nos caminhos, Senhor, que levam até vós. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ajuda-me para que meus passos
Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuem firmes e fortes nos caminhos que levam até vós. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz, para que eu possa, Senhor, junto com Cristo, embora ainda ovelha, ajudar a todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que se encontram desgarradas. Dai-me, Senhor, a oportunidade e o merecimento de ser um instrumento de vossa paz, anunciando teu amor, anunciando tua cura, anunciando tua renovação, a vida eterna, da imortalidade, do verdadeiro conhecimento e da verdade, Senhor, que leva a ti, que leva ao Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela nossa saúde. Olha, Senhor, por todos os enfermos e necessitados. Leva a tua cura e o teu amor a todos os que necessitam, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer, pessoal, a cada um de vós. Maria Lúcia, torra boa, obrigado. Minerva, quero agradecer a cada um de vocês do GED pela oportunidade de estarmos aqui, mergulhando no Evangelho do Cristo, unidos em pensamento e em coração, que é o nosso Senhor Jesus, nos conduzindo a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Obrigado, Rosana. Obrigado, Janine. A Minerva mais uma vez, a Jane Cleide. Obrigado a cada um dos meus irmãos aí do GED. Fica aqui mais uma vez a minha disponibilidade. Quando precisarem, podem me chamar com muita alegria. Venham novamente para a gente ficarmos aqui nessa sintonia tão boa, né? Teóloga, Betinha, boa noite. Obrigado, pessoal, a cada um de vocês mais uma vez e que Deus abençoe a cada um de vós e vossas famílias. Boa noite.